Muito bem, abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 10. Atos 10 é o texto que nós vamos usar nessa noite, para dar continuidade às nossas exposições no livro de Atos. Todo o capítulo 10, verso 1 até o 48, é o texto que nós vamos usar. O tema desse capítulo 10 é o Evangelho rompendo barreiras. Mas nós hoje vamos fazer um recorte dos versículos 1 ao 23 e vamos analisar Deus preparando os corações. Pedro é chamado a Cesareia. Nosso tema geral, a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É isso que nós temos visto até hoje e vamos continuar vendo até o final do livro de Atos. E nesse capítulo 10, Lucas registra para nós, na sua história, o evangelho que vai romper barreiras. E a gente vai entender por que Lucas registra isso para nós. E hoje, dos versículos 1 a 23, Deus está preparando os corações. E a gente vai entender, não é? Pedro é chamado a Cesareia. Então, há o preparo do coração de Cornélio e há também o preparo do coração de Pedro. E vamos entender isso lendo o texto. Acompanhe a leitura, Atos 10, de 1 a 23. Em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram à memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande a chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram:
O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, ouvindo-os, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, vamos pensar um pouco sobre esse tema, Deus preparando os corações. Pedro é chamado a Cesareia. E, meus amados, esse capítulo 10 de Atos trata de uma das destacadas, importantes conversões na história. Porque, se você lembrar, no capítulo 9, tem uma conversão também, não tem? Quem é que Lucas registra que se converteu ou foi convertido no capítulo 9? Saulo de Tarso, um perseguidor implacável do cristianismo, foi convertido. No capítulo 10, a conversão de um homem piedoso. Não sei se você consegue imaginar e perguntar qual o propósito de Lucas em registrar essas duas conversões, uma no capítulo 9, e logo depois ele para um pouco, no capítulo 9, e começa a falar de Pedro, não é? E a gente viu domingo os 2 milagres, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, e agora se volta para narrar a conversão de um homem piedoso. E, meus amados, para entender que Lucas registra os 2 milagres para demonstrar o poder de Jesus. E agora ele vai mostrar que esse mesmo poder que usou Pedro para fazer 2 milagres, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, também foi o mesmo poder que converteu Paulo, ou Saulo, e agora é o mesmo que vai também levar a mensagem para a conversão de Cornélio. Meus amados, o que é que a gente pode entender? Lucas faz questão de registrar esses 2 milagres do capítulo 9, para demonstrar agora no capítulo 10, que a conversão de um homem a Jesus é milagre tanto quanto, ou maior do que a cura de alguém. É isso que Lucas quer registrar e deixar claro para nós, porque aqui nós vamos perceber que está acontecendo, o que Lucas está registrando, né, até o final do capítulo 10, a conversão de um homem gentil. Lembra-se das palavras de Jesus em Atos 1:8, que é o versículo-chave de todo o livro de Atos. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Então preste atenção que essa promessa de Jesus, cumprida na descida do Espírito Santo, registrado no capítulo 2 de Atos, já vai acontecendo. O Evangelho chegou em Jerusalém, se espalhou pela Judeia, chegou a Samaria. Falta os confins da terra. Confins da terra, no texto aqui, traz para nós a ideia dos gentios. E você pode perguntar, mas Samaria também tinha gentios? Tinha, mas não era gentios. Samaria era uma mistura, né? De gentios com judeus. O Evangelho chegou lá, através de Filipe. Agora vai chegar totalmente a um gentio chamado Cornélio. Ou seja, a proporção do Evangelho foi aumentando. E agora chegamos ao que chamamos de confins da terra. Os gentios, nós, incluídos nessa parte do Evangelho chegar até nós. Ou seja, meus amados, o assunto do capítulo 10 é o Evangelho rompendo fronteiras e barreiras, para chegar
aos confins da terra. Então, nessa primeira parte aqui do capítulo 10, nós vemos Deus preparando corações, o de Cornélio e o de Pedro. Vamos observar alguns detalhes dos versículos para a gente compreender melhor. Os versículos 1 a 8, nós vamos ter a história de Cornélio, um coração preparado para receber o Evangelho. Versículos 1 a 8 traz isso para nós. E aí, por conta disso, Pedro é chamado para ir a Cesareia. Veja, os versículos 1 e 2, trata da cidade de Cesareia. Quem era essa cidade? Uma cidade importante e imponente, não é? Na região. Ela recebeu esse nome em homenagem ao imperador César, quando Herodes, o Grande, foi governador dessa região, lá no ano 30 a.C. Então, construiu essa cidade e deu o nome de Cesareia. Essa cidade era importante porque tinha vários prédios públicos, onde funcionava, né, o governo romano, tinha muitas praças, era uma cidade imponente para a sua época. E, portanto, levou esse nome de Cesareia, em homenagem a César Augusto, que Herodes o Grande fez. Mas também diz no versículo 1, que lá morava um homem chamado Cornélio. E é interessante que Lucas dá um detalhe de quem é esse Cornélio. Um centurião de uma companhia, não é? Do exército, ou seja, exército romano, chamada Italiana. Ou seja, ele é líder, coordena, dirige uma centúria, 100 soldados. Então, ele está lá e Lucas destaca isso para nós. Ou seja, ele é chamado de centurião porque coordenava, dirigia uma centúria, 100 soldados. E é interessante a gente entender o que se destaca em Cornélio, além de ser esse militar que coordenava, dirigia 100 homens, mas Lucas acrescenta, versículo 2, quem era esse Cornélio? Homem piedoso e temente a Deus. Perceberam? Ou seja, homem piedoso e temente a Deus. Ou seja, Lucas quer registrar isso para mostrar que é alguém que teme a Deus. Mas esse temor a Deus ainda falta alguma coisa. E se você olhar, diz que ele, com toda a sua casa, já fazia isso. E mais, ele dava esmolas ao povo. Quem é esse povo? O povo judeu, que morava em Cesareia. Observem, meus amados, que piedoso e temente a Deus, esses dois termos juntos, apontam para o fato de que ele era um gentil e, portanto, ele tinha aderido ao judaísmo. Mas se você observar, por ele ser gentil, ele não aderiu totalmente ao judaísmo. Ou seja, é provável que não tenha passado pela circuncisão, por isso que era impuro para o judeu. E se você observar, diz que ele fazia ofertas ao povo, orando sempre a Deus. Mas essas esmolas que ele dava ao povo, ele fazia isso não no templo em Jerusalém. Por quê? Porque ele, sendo gentil, não podia ir oferecer lá no templo. Então, Lucas está chamando a atenção para isso e dizendo que ele fazia muitas esmolas ao povo, ou seja, ele é alguém que aderiu ao judaísmo, mas não pode exercer as funções todas que a religião judaica exigia. Agora vejam, outro detalhe que Lucas traz para nós, final do versículo 2, diz que ele orava sempre a Deus. A versão Almeida atualizada, né, a revista atualizada, a ARA conhecida, diz que de contínuo orava a Deus. O que é que isso quer dizer?
que ele estava orando o tempo todo a Deus. Ou seja, além de ele ser piedoso e temer a Deus, orava a Deus, dava as esmolas ao povo, ele disse que fazia isso com toda a sua casa. Era assim que Cornélio vivia. Agora vejam, versículo 3, o que é que a gente tem aí? Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente. Por que Lucas destaca isso? Viu claramente, ou claramente teve uma visão. Ou seja, é para que ficasse muito claro, certeza, para quem depois ouvisse essa história, não ficasse em dúvida sobre o que aconteceu com Cornélio. Sabia que o Espírito Santo desceu sobre os gentios, e é o que vai acontecer na casa de Cornélio, mais tarde, quando Pedro lá chegar e pregar o Evangelho. Meus amados, claramente, o que Lucas está registrando aqui é que Deus está preparando o terreno e preparando o coração de Cornélio para os cristãos chegar ao conhecimento de Jesus, os gentios que tornar-se-ão cristãos. E os cristãos de descendência judaica tinham que saber disso. Note que quando Lucas diz, viu claramente um anjo de Deus, não é algo que Cornélio imaginou, não é algo que aconteceu de maneira fortuita, não, viu claramente, para que fique registrado o que está acontecendo. E meus amados, vejam que qual é a atitude de Cornélio diante do anjo? Versículo 4, o que é, Senhor? Lembra você alguma coisa? Quando recebeu aquela luz forte, caiu ao chão, o que é que Saulo disse? Quem és, Senhor? E aqui, mesma coisa, Cornélio, o que é, Senhor? Vejam que a resposta do anjo para Cornélio as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. Ou seja, fique tranquilo, Cornélio, não é? Fique tranquilo, porque o que está acontecendo aqui é uma visita de bem. A presença do anjo do Senhor não é para julgamento, é para trazer o bem. E então, os versículos 5 e 6, vem uma ordem do anjo para Cornélio. Agora, envie mensageiros a Jope, e vai dizer o que vai fazer. Meus amados, claramente, nós encontramos aqui uma lição para nós, qual seja, toda vez que Deus revelou sua vontade a um servo dele, sempre deixou uma ordem a ser cumprida, sempre. Às vezes que ele se revelou a um servo, sempre tem uma ordem para ser cumprida, ou seja, ele não se revela sem propósito. E para nós, lembra-se de Hebreus, havendo Deus antigamente falado, de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas aos pais, nesses dias falou pelo Filho. É assim que Deus fala para nós. E qual é, portanto, a determinação, qual é o propósito de Deus nessa revelação? Ouçam o meu filho, ouçam o que ele diz. Como é que nós vamos ouvir o filho? Na sua revelação completa e pronta para nós. Portanto, Cornélio recebe isso, mande mensageiros para a cidade de Jope. Cornélio vai mandar buscar Simão Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, não é? Ou seja, qual o propósito disso? Veja que é bem claro o que o anjo diz para Cornélio. Mande chamar Simão, também é chamado de Pedro, verso 6, está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, claro,
a mensagem, a revelação do anjo para Cornélio. Agora veja os versículos 7 e 8. Aí é onde está para nós a mensagem e o segredo de Deus preparando o coração. Veja o que acontece. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. O que é que aconteceu? Cornélio obedeceu o que o anjo lhe disse. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Observaram a ordem do anjo para Cornélio: mande chamar Pedro, e imediatamente ele cumpre a ordem. Imediatamente ele cumpre a ordem. Ou seja, meus amados, nós temos que aprender aqui com Cornélio, o registro de Lucas na vida de Cornélio, a disposição pronta, a prontidão, a diligência de Cornélio em obedecer a ordem que recebeu. Isso mostra a sua piedade diante de Deus. Ou seja, é um exemplo. E vejam que ele chama 2 servos e um soldado. Aí Lucas existe, esse soldado é piedoso. Significa que Cornélio influenciava onde ele estava. Porque o soldado romano, vamos supor, de carreira, que estava lá no exército, desde quando entrou, na sua idade que podia entrar, era muito difícil um soldado desse temer a Deus. Mas, pela vida de Cornélio e pelo exemplo de piedade de Cornélio, Lucas registra que esse soldado também era piedoso, temia a Deus também. Meus amados, aqui há uma lição clara para nós. Qual a nossa influência onde estamos inseridos? Será que aqueles que estão próximos de nós, seja familiares, seja colegas de trabalho, seja aquelas pessoas que trabalham em nossa casa, vizinhos, de escola, de universidade, seja onde for, será que nós, a semelhança de Cornélio, influenciamos para que essas pessoas também se tornem piedosas, tementes a Deus? Lucas está dizendo para nós que Cornélio está recebendo um preparo de Deus no seu coração. Ele conhecia Deus, sabia pelo judaísmo que havia um Messias que haveria de vir. Ele aguardava esse dia. E também soube pelo judaísmo a existência do único Deus verdadeiro que ia enviar esse Messias. Então Cornélio tinha essa dimensão toda. Só que faltava algo importante na vida de Cornélio. E a gente vai ver isso quando for expor, os versículos 44 a 48 desse capítulo 10. Quando o Espírito Santo desce na vida de Cornélio e de toda a sua casa e dos que lá estavam. Ou seja, meus amados, o fato aqui é que Cornélio recebeu o Espírito Santo. E nesse dia, Cristo entra para salvar a sua vida. Mas tudo isso, versículos 44 a 48, tem que passar antes por todo esse processo dos versículos iniciais de 1 até 23. Nós vamos agora olhar os versículos 9 a 23. Se Deus preparou o coração de Cornélio, agora Deus prepara o coração de Pedro. Pedro, um coração preparado para pregar o Evangelho. Onde é que está Pedro? Na casa de Simão Curtidor. Lembra-se que a gente viu domingo passado, versículo 43 do capítulo 9, Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Lembra-se que nós explicamos que o curtidor era alguém que curtia couros, ou seja, de animais mortos, e por isso era tido como impuro? Pedro está na casa desse homem impuro. É provável que esse Simão tenha também se convertido ao Evangelho, lá na cidade de Jope. Mas a sua profissão o tornava impuro, e Pedro está lá. Agora observe que, como Deus vai trabalhando o coração de Pedro. Versos 9 a 16,
Lucas registra que enquanto os homens de Cornélio estavam caminhando, já estavam próximos de Jope, Pedro vai subir, não é, ao terraço, ou ao eirado, ou ao telhado, algumas traduções trazem assim, para orar. Para orar. Costume de Pedro, ainda, né? E a oração do meio-dia. Agora vejam, por que Pedro vai lá para o terraço, essa parte superior? As casas daquela época eram diferentes das nossas, em alguns aspectos. Era mais ou menos como acontece em algumas regiões do Brasil, né? Rio de Janeiro, Recife, Salvador, constrói-se a casa e lá em cima tem uma tal de uma laje, onde as pessoas se reúnem. Mais ou menos assim é onde Pedro vai, para essa parte de cima da casa, para poder orar, ficar mais reservado, né, para fazer a sua oração, e a oração do meio-dia. E aí Pedro tem fome, não é? Lucas vai registrar, versículo 10, estando com fome, quis comer. Ok, aí diz lá, prepare a comida para Pedro. Só que Lucas diz, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, algo inusitado. E é interessante que Lucas registra isso, para que a gente entenda que não foi um delírio mental de Pedro, não foi algo provocado pela fome que Pedro estava, não, porque veja que ele vai registrar claramente o que está acontecendo, ou seja, vai mostrar que Pedro está com fome, normal, meio-dia, a hora de se almoçar, até na nossa cultura também é assim, mas ele tem uma visão relacionada à comida. Observe, versículo 11, viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. O que é que tem nesse lençol aí, como um lençol? Todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E aí, meus amados, esses quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, Lucas registra de que esses que Pedro está olhando é a relação lá de Levítico, de animais impuros, a qual o judeu era proibido de comer. Mas veja que a voz se dirige a Pedro, e o que é que ele diz? Levante-se, Pedro, mate e coma. Ou seja, você não está com fome, Pedro? Mate sua fome, sacie a sua fome para resolver o seu problema. Mas aí a visão de Pedro, meus amados, vai mais além. Veja o versículo 19. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Ou seja, todo esse preparo para que Pedro entenda essas coisas, é para que ele saiba que Deus está tratando o seu coração. E vejam, a resposta na visão de Pedro. Eu não vou comer isso não, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Nada disso eu vou comer, porque nunca comi essas coisas. A tradução Revista Almeida, Revista Atualizada, diz, nunca comi coisa comum, que é impura ou imunda. Ou seja, Pedro, mais uma vez, Pedro, né, está considerando puro. Eu sou um judeu puro, mesmo que eu tenha recebido Cristo, mas eu sou um judeu, e eu não posso comer essas coisas, senão vou me tornar impuro. A voz diz o seguinte para Pedro, verso 15, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E meus amados, aqui dá para a gente entender claramente que Lucas está registrando que aquela lei cerimonial lá do Antigo Testamento
já passou. Agora não tem mais a necessidade de cumprir todo esse ritual com essa lei de alimentação, de dieta. Lembra-se que Paulo vai criticar lá os irmãos da Galácia? Não é? Deus tornou puro isso agora, Pedro. Não precisa mais você ficar dessa maneira. E observe que, mais uma vez, versículo 16, as coisas na vida de Pedro, isso aconteceu quantas vezes? 3 vezes. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus restaurou Pedro, disse: você me ama, Pedro? E agora 3 vezes aqui a voz, está dizendo: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, Pedro, você está na casa de Simão, que é considerado impuro, mas Cristo purificou. Você não precisa ficar dessa maneira, porque é Deus que faz essa obra. Ou seja, Deus está preparando o coração de Pedro para receber esses 3 homens que vieram a mando de Cornélio. Veja os versos 17 e 18. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Pedro está perplexo. Ou seja, a palavra traduzida aqui para nós por perplexo, na língua original, na língua grega, ele estava totalmente atordoado, sem rumo, desorientado quanto à ordem que recebeu naquela visão. Ou seja, ia tudo de encontro ao que Pedro achava que era correto. E então, meus amados, nesse exato momento, esses homens chegam perguntando por Simão Pedro. Versos 19 e 20, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Observaram? Deus trabalhou ao coração de Cornélio com aquela visão do anjo. Manda os homens lá para falar com Pedro. Deus está trabalhando o coração de Pedro. Agora observe a ordem para Pedro. Qual foi a ordem para Cornélio? Mande alguém chamar Pedro. Qual foi a ordem aqui para Pedro? Verso 20, final do verso 20. Vá com eles sem hesitar. Talvez Pedro possa perguntar: por que, Senhor? Porque eu os enviei. Ou seja, é eu que estou mandando, Pedro. Siga isso claramente, porque você não sabe quem são, mas eu sei. Eles vieram lá da casa de Cornélio e vieram para levar você lá. Você vai ter que ir na casa de Cornélio falar do Evangelho de Jesus. Ou seja, verso 19, como nós lemos, é o Espírito que está falando com Pedro. É o Espírito, o anjo do Senhor, que falou com Cornélio. E assim a gente vai vendo a construção de Deus trabalhando os corações. Veja os versículos 21 e 22. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? E aí vem a resposta dos homens. Vejam que Pedro vai receber aqueles homens e perguntar o que é que eles querem. Agora vejam como é que eles falam da sua missão. O centurião Cornélio, ele disse: não conheço. Pedro pode ter dito: sabe, Pedro, ele é um homem reto e temente a Deus. E ele tem dado bom testemunho em toda a nação judaica. Ele foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele. Agora vejam, qual o propósito de eu ir da casa de Cornélio? Ouvir o que você tem a dizer. Observaram? Deus trabalhando nos corações.
Ou seja, Pedro, você tem uma missão, ir na casa de Cornélio. Ele é temente a mim, ele tem um bom testemunho do povo. Agora, você precisa obedecer e ir à casa de Cornélio. Verso 23, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Observe, meus amados, que a hospedagem naquela época incluía uma refeição. E lembrando que o texto nos diz que era a hora do almoço. Então Pedro os convida para entrar, lhes oferece a hospedagem, ou seja, o almoço, uma refeição, ou seja, Deus está quebrando as barreiras no coração de Pedro, como fez lá com Cornélio, e agora está preparando Pedro para entender a sua relação com os gentios. Porque jamais um judeu se assentaria à mesma mesa com um gentio. Mas note que Pedro, então, convidando-os a entrar, ofereceu o almoço para eles. Meus amados, que aplicações a gente pode entender nesse texto? A gente continua domingo, quando Pedro vai à casa de Cornélio, e o que vai acontecer lá na casa de Cornélio. Veja, o que é que a gente pode aplicar para as nossas vidas? Ou seja, aprendamos com Cornélio. Uma vida piedosa na presença de Deus é resultado da presença de Deus no coração. Vou repetir. A vida piedosa na presença de Deus é o resultado de Deus presente no coração dessa pessoa. Isso vai impulsionar a essa vida piedosa. E é isso que Cornélio nos ensina. Diz o texto, versículos 1 até o 8, e o versículo 2, esse homem, um homem de posição, porque era um centurião, dirigia 100 homens, e Lucas ainda registra, né, que a companhia que ele dirigia era chamada de italiana, uma das mais importantes. Mas esse homem era piedoso e temente a Deus. Que sejamos como Cornélio, independente da nossa posição, aonde estamos, nesta sociedade, sejamos tementes a Deus e influenciamos outros a também agirem assim. Segunda aplicação em verdade que eu enxergo nesse texto, os versículos 9 a 23, é que nós criamos muitas barreiras nos nossos corações. E essas barreiras, muitas vezes, atrapalham a pregação do Evangelho. Vou citar só algumas. Nosso orgulho, nossa arrogância, a nossa atitude de superioridade, isso atrapalha a pregação do Evangelho. Pedro talvez tivesse algumas dessas marcas, mas o Espírito Santo foi trabalhando o coração de Pedro para que ele anunciasse o Evangelho de Jesus. As barreiras são derrubadas quando nós nos achegamos mais a Deus. Terceira e última aplicação para as nossas vidas é uma pergunta para que a gente possa refletir. O que é que Deus quer que façamos? Duas coisas. Que nós conheçamos mais dele mesmo, a despeito do que nós já conhecemos. Lembra-se de Cornélio? Ele conhecia Deus através da religião judaica, mas precisava conhecer mais. E aí é quando Pedro chegar na casa dele, que vai pregar o Evangelho, é que ele vai conhecer mais. E segunda coisa que Deus quer que nós façamos é que nós o façamos conhecido entre os homens. De que maneira? Anunciando Jesus, o Cristo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que Ele nos abençoe. Amém? Baixe sua cabeça. Eu quero orar nesse instante. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor,
que fala tão profundamente aos nossos corações. Obrigado pela vida de Lucas, aquilo que tu reservaste para, na inspiração do Espírito Santo, registrar essas verdades da igreja, da ação do Espírito Santo na igreja. Que nós possamos ter aprendido com Cornélio e com Pedro a ter o coração maleável, ensinável, para aprender da tua palavra e a propagar o teu evangelho. Pai bendito, perdoa-nos quando falhamos nessas ações. Derrama a tua graça, derrama teu Espírito sobre nós, para que sejamos verdadeiras testemunhas por onde formos e passarmos. Em nome de Jesus. Amém.